Olá, eu sou Eduardo Garcia aqui do Blender Power e seja bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez eu trago uma dica para quem está começando a criar materiais no Blender, no Cycles agora. Primeiro deixa eu explicar o que eu ando vendo aí, o que eu vejo às vezes aqui com alunos ou em redes sociais, é que eles costumam criar, eu vou chamar aqui o modo renderizado, criar os materiais sem setar a iluminação antes. E quando você faz isso, você não tem o resultado esperado de reação de luz, porque metade da renderização é sobre iluminação e não sobre os materiais. Então, geralmente, as pessoas vão lá configurar os materiais, deixa eu selecionar um Principled, colocar ele Metallic, por exemplo, o que a gente espera é que ele tenha um aspecto de metal, de espelho, no caso aqui, ele está com Roughness 0. E não é isso que ocorre, porque a pessoa não configurou a iluminação previamente. E quando eu falo iluminação, eu não quero dizer a iluminação final da cena. Você não precisa começar a cena pela parte da iluminação. Você apenas precisa criar uma iluminação e um ambiente básico para poder configurar o material. Você pode, por exemplo, deixa eu adicionar aqui uma iluminação Sun. Isso já vai melhorar a sua renderização, mas não vai garantir milagres, mas já vai melhorar. O que você pode fazer também, deixa eu abaixar aqui o meu editor de nodes, você pode também adicionar uma Sky Texture nesse mundo. Você pode fazer aqui direto pelo painel propriedades, que costuma vir com um background color do tipo cor normal. Você pode aqui mudar, clicar nesse botão e mudar para Sky Texture. Isso já vai variar muito a sua iluminação, já vai criar algo para o seu objeto refletir e já vai garantir que você vai criar materiais com feedback melhor do que você está criando. O Sky Texture ele tem várias opções para você configurar esse céu, esse ambiente. Você pode simular aqui um pôr do sol, um nascer do sol, enfim. Você também tem a opção de configurar a iluminação manualmente, com lâmpadas, alterando aqui e vendo como ela vai reagir, mas existe uma forma melhor ainda, que nem é uma forma nova, deixa eu aqui esconder a iluminação, que é utilizando iluminação via HDR. Você pode, por exemplo, que eu tenho vários HDRs, você pode trocar a iluminação apenas trocando a conexão de um node específico, e assim você vai ter certeza de que a configuração do seu material tá ficando esperada, tá ficando como você quer que ela realmente fique. Isso não é um processo novo. Aqui no Blender 2.8 está ficando nativo dentro do Eevee, onde você pode chamar aqui o módulo LookDev e trocar o HDR para testar a sua cena, a sua composição, seus materiais em diferentes condições de iluminação diferente, trocando uma imagem de HDR. Você pode configurar a rotação e ver como isso se reflete na superfície. Isso basicamente serve para a gente testar a reflexão especular, que quase todos os objetos têm reflexão especular, então é nada mais natural a gente utilizar isso aqui. Então, no Eevee a gente tem como configurar isso nativamente, no Cycles a gente não tem, e é por isso que no Cycles a gente tem que fazer manualmente utilizando o editor de nodes. Você pode fazer tudo aqui pelo painel propriedades, mudando aqui para Environment Texture e abrindo a imagem aqui dentro, ou você pode abrir o painel do editor de nodes em si, mudar aqui para Road, aqui você tem o objeto, aqui você tem Road, essa palavra é difícil de pronunciar, e chamar aqui um Environment Texture. A gente tem aqui com Shift A, Texture, e você tem Image Texture, vai abrir uma imagem comum, e você tem Environment Texture, que vai abrir uma imagem de ambiente. Então você vai abrir isso, deixa eu fazer isso aqui para você ver como funciona. Environment Texture, você vai abrir a imagem em si. Eu tenho vários HDRs que eu já baixei para testar. Eu vou abrir, por exemplo, esse Swinger Night. Vou abrir essa resolução de 1K, eu já explico para você sobre isso. Clicar em Open Image. Ele não conectou direto para mim. Para isso eu vou precisar de um Node Background. Deixa eu deletar essa bagunça que eu criei. Geralmente, quando você cria um novo arquivo Blender, vai estar dessa maneira. Você vai apenas ter um Node Background, onde você pode controlar a cor desse fundo, e você apenas precisa conectar esse Environment Texture na entrada cor desse background. Ao fazer isso, a gente já vê ele tomando conta aí do ambiente e já iluminando e refletindo. Deixa eu selecionar o objeto e alterar as configurações de material dele. Se eu colocar ele totalmente
metálico, por exemplo, ele reflete, né, o ambiente que você colocou como environment texture, não só usado para refletir, como para iluminar a cena também. E é uma boa prática você utilizar vários HDRs diferentes para testar esse material que você está criando. E aí você tem um feedback, né, mais rápido do que você está criando. Eu utilizei essa técnica no curso de renderização para criar essa imagem aqui embaixo. Deixa eu mudar o layer. Deixa eu mudar aqui para a visão da câmera. Eu utilizei essa técnica no curso de renderização para a gente criar essa iluminação e esses materiais, eu digo, para uma cena maior. Então a gente começou por essa parte. E aqui eu vou trocando os HDRs e vejo, por exemplo, como essa condensação se comporta em diferentes iluminações, como as configurações do material do metal desse balde se comporta em diferentes iluminações. Basicamente eu estou usando isso aqui para monitorar reflexão especular. Eu acho que é boa parte para monitorar isso, mas, né, serve para você ter uma ideia de como o material está como um todo. Eu estou utilizando o Node Wrangler, por isso eu seguro Ctrl clique e clico em cima do Node, ele já faz essa conexão para mim direto com o World Output. Sobre Node Wrangler eu já falei aqui no canal, o link está aqui embaixo também, se você tiver com alguma dúvida sobre esse add-on que permite eu fazer essas conexões rápidas. E sobre HDR, se você quiser fazer download e ter a sua própria biblioteca de HDR, eu recomendo o HDR Heaven. Ele tem uma biblioteca bem vasta de HDRs para você baixar, né, de ambiente externo, interno, tem ambientes de estúdio. Tem várias categorias aqui que você pode escolher um para baixar. Por exemplo, esse aqui eu posso entrar e posso baixar ele em diferentes resoluções. Para testar a iluminação, eu utilizo a menor resolução mesmo, a de 1K, já serve para o meu propósito. Para fazer um render final, você pode até utilizar esse HDR como background, então talvez você queira baixar e utilizar um de 16K para utilizar como fundo e não só como iluminação. Sobre HDR, se eu for resumir muito bem o que são imagens que têm mais informação de iluminação encapsulada em um arquivo. Você tem várias exposições diferentes dentro do mesmo arquivo, e isso dá informação para o software de iluminação, iluminar a cena para a gente. É basicamente um arquivo que contém muita informação de luz, assim, de forma bem resumida e até um pouquinho tosca. A maioria desses HDRs, eu acho, se não todos, tem a licença CC0 da Creative Commons. Significa que você pode baixar e utilizar em projetos comerciais sem nem precisar dar crédito ao autor. É totalmente livre para você utilizar. E aproveitando que eu estou falando do HDR Heaven, tem o Texture Heaven, que eu acho que são do mesmo grupo, digamos assim, que você vai encontrar texturas livres para você utilizar também. É só uma aspas, só um parênteses aqui sobre o HDR Heaven e o Texture Heaven. Então, se você baixar esse HDR, você vai poder utilizar na sua cena. E agora a gente vai ver que quando você utiliza um HDR, você vai ter muitos fireflies e muito ruído na sua cena. Os fireflies são esses pontinhos brancos fortes que aparecem na cena. E o ruído você já sabe, ruído é causado pelos cycles normalmente quando você está utilizando poucos samples. Para eliminar esses fireflies, a gente tem duas opções. Certificar que na opção do World, do mundo, a gente marcou a opção Multiple Importing Samples. Essa opção já vem marcada por padrão, se por algum descuido você desmarcou, você vai notar que vai ter algo errado com sua cena. Então marca essa opção Multiple Importing Samples, deixa eu arrastar isso aqui para cá, que você vai ter iluminação um pouco mais acertada, menos ruído. Aí você até perde um pouco dessa reflexão especular. Olha o tanto de fireflies que vem quando eu não marco o Multiple Importing Samples. Então marca essa opção, se ela não tiver desmarcada, ela vem por padrão, então talvez por um descuido você desmarcou. E a outra opção fica dentro do painel Propriedades na aba Render. Dentro da subaba Sampling, você tem a opção Clamp Direct e Clamp Indirect. Isso aqui vai clampear, vai barrar um pouco da força da iluminação desses fireflies. 0 vai clampear nada. Então, quando você aumenta, você está definindo que valores maiores que 0.5 não vão passar na renderização e você vai eliminar todos os fireflies, mas a iluminação vai ficar escura. Então o segredo aqui é você ir aumentando até você ter uma iluminação bem forte causada pelo HDR, mas não aumentar demais porque você vai trazer os fireflies de volta.
Seria mais ou menos isso, no caso dessa cena, ficou muito escuro. Vou tentar com um valor maior. Nos meus testes eu tentei até com valores bem maiores. Para configurar o material, talvez você nem se importe muito com esses Fireflies, porque afinal a gente só quer configurar o material, não quer tirar um render final. Então, recapitulando, crie variação de iluminação para você poder ter mais feedback do material que você está criando em diferentes condições de luz. Por exemplo, aqui eu criei variações de roughness nesse material que eu não consigo ver muito bem nessa iluminação, mas nessa outra eu já consigo ver melhor. Então faça isso que eu garanto que você não vai se perder na configuração dos materiais dentro dos Cycles. E para ter uma performance melhor, para diminuir os Fireflies, certifique-se que a opção Multiple Importance Samples está marcada nas opções do mundo e também, né, você está clampeando um pouco dessa luz para não dar Fireflies. Então espero que você tenha gostado dessa dica. Esse shader a gente criou no curso de renderização. Se você tem interesse em aprender mais sobre criação de materiais, iluminação, renderização, lá eu mostrei toda a configuração desses materiais, dessa cena, todas as opções, todas as texturas que eu utilizei. E se você tem interesse, né, vale a pena dar uma olhada, o link está aqui embaixo como eu já disse. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, espero que isso melhore seu workflow e vejo você no próximo vídeo e fui!